Mário, concordas? Boa tarde. José Mourinho está a esfregar as mãos com esta situação e, como diz o Pedro, é José Mourinho contra o Real Madrid? Boa tarde a todos. Claramente acho que é José Mourinho contra o Real Madrid. E é José Mourinho que acaba por ficar nas bocas do mundo por este jogo com o Real Madrid. Já estava nas bocas cá em Portugal, agora dá efetivamente aquele grande salto. E repara, numa altura em que o Benfica quase viveu aquela noite mágica, ali no limbo quase da fantasia, imagina só este cenário. O Benfica perder com o Real Madrid e José Mourinho poder ganhar a Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Ou seja, José Mourinho que largou, foi eliminado pelo Fenerbahçe, quando estava no Fenerbahçe, continuou na Champions, pelo Benfica, e agora pode deixar o Benfica, porque vai ser muito difícil a um treinador dizer que não ao Real Madrid. E acho que José Mourinho vai ter essa dificuldade. Assim como ele diz que ninguém pode dizer que não ao Benfica, dizer que não ao Real Madrid é uma coisa... É uma coisa muito complexa dizer que não ao Real Madrid. Gostas mesmo disto. E como é muito difícil dizer que não ao Real Madrid, vamos ver, estou na expectativa. O que significa... Mas tu achas naquele que ele é cenário, treinador para o Real Madrid? É pelo que eu tenho de ouvir. Então não é. Achava que não. O Real Madrid, neste momento, o que precisa é de alguém adulto e de alguém que ponha aqueles meninos mimados que estão no balneário de Madrid na ordem. Os Mbappés, os Vinícius, olha que têm que correr mais um bocadinho, têm que recuar um bocadinho mais. E, portanto, se José Mourinho é o homem para essa mudança, claramente, não tenho a melhor dúvida em relação a isso. Agora, se é o homem para levar depois o Real Madrid à conquista do título europeu, quem treina o Real Madrid arrisca-se a ser campeão europeu. A verdade seja dita. E, portanto, a mim não me choca uma mudança... O cenário do Benfica perder frente ao Real Madrid. E se o Benfica ganhar, achas que se fala de Mourinho no Real na mesma? Tu sabes qual é o problema? Se o Benfica eliminar o Real Madrid, Mourinho é o treinador do Real para a próxima. Olha, o problema é que não há milagres. Não tem volta a dar. Ó Vânia, alguém vai ter que pagar... Isso é uma bomba. Isso é um feeling. Desculpa, Não é nada notícia, não metas na minha boca. Quer dizer, é conhecendo os espanhóis e o Florentino. Zidane regressou, Ancelotti regressou, Capello regressou, Del Bosque, os que ele gostou mais regressaram todos. Aqui o problema, sabes qual é? Alguém vai ter que pagar esta fatura desta derrota do Real Madrid. Alguém vai ter que pagar esta fatura. E repara, o Turbino não vai marcar. Esperemos que o Turbino marque mais um golo, se conseguir, percebe? Que não sofra nenhum e consiga marcar um, que aí o Benfica ganha. O problema não é o Benfica ganhar na luz. Porque o Benfica já mostrou que pode ganhar e que se bate de igual para igual. E pode ganhar na luz. O problema é que depois é uma segunda mão. E aí é o problema que eu vejo que o Benfica vai ter que pagar a fatura daquela... Repara, os jogadores do Real foram arrasados em Espanha. Se tiverem um mínimo de orgulho ou um mínimo de brio, vão ter que reagir no jogo com o Benfica para demonstrar que aquilo que se passou na luz foi uma mera coincidência. Sob pena de estarem sujeitos a esse escrutínio. E não há dúvida nenhuma, foram arrasados. E bem arrasados porque, efetivamente, não jogaram bem, mas eu prefiro dar o valor à vitória do Benfica do que dizer que o Real não estava... não fez um grande jogo. E, portanto, mérito do Benfica. Depois entramos aqui nessa questão Mourinho e Real. E aí sim, é uma questão muito importante. É uma questão que já Mourinho começou como uma vaga de fundo, numa fase inicial, e agora nota-se que já é uma onda muito consistente e já há muitos a desejarem. O problema do Real é um treinador de pulso, um treinador que ponha o balneário na ordem, que ponha os meninos mimados na ordem. E aí José Mourinho é o homem certo para essa situação. E os espanhóis já perceberam isso. É um treinador que pode. E José Mourinho pode ver aqui nesta passagem pelo Benfica, ainda que relâmpago, pode ver que terá uma oportunidade aí de poder disputar não só os títulos em Espanha, como também o título de campeão europeu. Eu acho que o José Mourinho continua com a mesma ambição de sempre. Se há um elogio que eu ontem fiz ao José Mourinho, foi ele ter acreditado que era possível o apuramento. E aí o mérito é todo dele. Lá fez as contas, eu duvidei das contas, mas a verdade é que eu estava errado e ele estava certo. E, portanto, José Mourinho continua ambicioso. E essa ambição pode continuar nesse Real Madrid poderoso. Com esse episódio, que então aí seria mesmo quase o novo milagre. Estavas há pouco a dizer quem é o treinador que diz não ao Benfica. Pois, o Real Madrid, se calhar o Florentino arranja um. Este cascal vai ser adaptado, entre aspas. Arranja um dos merengues, porque é muito difícil, efetivamente, dizer que não ao Real Madrid. Se do Benfica existe essa possibilidade de conseguir títulos nacionais, no Real Madrid existe a possibilidade de títulos europeus. E, portanto, não estou a ver José Mourinho a dizer que não.
não estou a ver José Mourinho a virar as costas, porque aí é dar um passo atrás na sua carreira, um passo atrás grande. E ele já deu alguns, por isso é que veio parar ao Benfica, mas nunca se sabe se o Benfica será a tal rampa de lançamento para uma nova carreira, para novos títulos europeus, para novas conquistas, e José Mourinho depois a dizer então, depois quem quiser saltar das varandas que saltem, mas que ele foi campeão europeu. Gonçalo, boa tarde. Partilhas aqui deste feeling que o Mário e o Pedro têm? Boa tarde aos três, boa tarde aos nossos telespectadores. Primeiro, e começar já por aí, uma vez mais, parabéns aos 4. Sporting, Benfica, Porto e Braga estão lá, uns com maior facilidade, outros com menor facilidade. Estão lá, estão encaminhados, passaram à próxima fase, isso é um sinal. Uns saltaram não, para... uns sim, uns passaram à fase já final, outros estão ali a meio da ponte, mas passaram esta fase e, portanto... O lugar do ranking, parabéns, acima de tudo, o lugar do ranking, e o ranking permite os pontos, e o ranking vai permitir, coloca o futebol nacional num patamar... 27, 28, não é? 27, 28, não só, se acabar assim, ficar... já na próxima época teremos uma das duas vagas suplementares. Mas ainda... Depende dos resultados, sim, mas estamos em segundo. É isso, temos que aguardar. E, portanto, os resultados têm sido bons a título europeu. Depois, se eu concordava com os... Também tens este feeling. Acho que é um bocadinho chato ser um cromo repetido e, portanto, estamos a falar de, num mês, é a única parte da competição que podia ter sido pensada de uma forma diferente. Num mês temos aqui 3 jogos com as mesmas equipas e, portanto... Sporting e Porto também vão jogar no espaço de um mês, 3 vezes. Sim, mas aí, com as competições... Também foi por causa do sorteio. Com as competições internas, é mais provável de acontecer. Podia ter sido FAF Porto e Torriense Sporting, mas não foi. É que existem 3 competições... Quando é limpo, é limpo. Quando, não, eu percebo, isto é uma crítica. Sem... Isto não é uma crítica. Eu acho que é a possibilidade de termos aqui numa prova 3 jogos dentro de um mês. E tens razão, é que não é em 3 provas diferentes. Gonçalo, tens razão, porque é numa prova. A UEFA altera precisamente os moldes da competição para evitar os tais 2 jogos entre equipas e criar uma competitividade diferente. Claro. E agora temos 3 jogos no mês. É isso. Ou seja, deixámos de ter naquela primeira fase, aquela fase de grupos, as 2 mãos, e agora de repente temos 3 jogos num mês. Sim. Mas a possibilidade disso acontecer é inferior a 7 a 8%, porque é do 9º ao 24º. Mas acontece. Nossa, aconteceu. Sim, ainda bem que aconteceu. Estamos aqui a falar disso. Agora, olhar para esta... E se puder haver outros 2 em março? Olhar para esta possibilidade e olhando para esta ideia do Real Madrid, primeiro, eu concordo com o Mário. Eu acho que há sempre que atribuir mérito a quem ganha, sempre superior. Mas é possível fazer as duas coisas, que é, ainda bem, se é verdade que este Real Madrid vai outra vez, não vai sofrer nenhum tipo de metamorfose positiva do ponto de vista defensivo, ainda bem que foi o Real Madrid. Porque a 2 mãos, normalmente a equipa mais forte passa. Isso é factual. Mas... E tu achas que neste momento o Benfica é mais forte? Este Real Madrid que nós vimos, acho que o Benfica elimina o Real Madrid. Acho que o Benfica elimina o Real Madrid. Foram demasiados erros defensivos. Também é verdade que não é todos os dias que o Mbappé e o Vinícius não fazem a diferença. E em 2 mãos é mais provável que possam fazer a diferença. Mas de um ponto de vista defensivo, a equipa do Real Madrid teve um desastre. Volto a dizer, isto não é retirar mérito. É um mérito maior a quem vence. Isso é factual, mas não posso deixar de olhar aquilo que foram os erros defensivos do Real Madrid, que foram vários. Depois, olhar àquilo que é este encontro de Mourinho. Há aqui um cenário que se diz muitas vezes que é, bem, já estão a tentar calçar as pantufas ao homem, que o homem está velho, que o homem está acabado. Eu, pelo menos, não ouvi nenhuma análise nesse sentido. Aquilo que eu ouvi, em termos de análise, é também Mourinho não pode ser imune às críticas. E, portanto, num mau período exibicional e num mau período de resultados, estava a ser criticado. Nesta vitória, acho que só se pode dizer coisas positivas. Em termos daquilo que foi a resposta. E, portanto, esta é a ideia. Agora, ao final do dia, ou leia-se ao final da temporada, é que se faz o balanço. Isto não pode ser do 8 ao 80 a cada jogo. É aí a tal perspectiva de jogo. A tal perspectiva de raciocínio de avaliação de um treinador, mais no médio prazo. Depois, se olharmos para esta possibilidade de José Mourinho regressar ao Real Madrid, aqui já acho mais preocupante neste caso para Rui Costa.
Porque voltamos outra vez à fórmula de um treinador e meio por temporada. E é aqui que eu não... Como é que era o Cascol? Qual é o treinador que diz que não ao Benfica? Mas foi o mesmo treinador que disse: nenhum dos gigantes clubes que já treinei me fizeram sentir como estou a sentir. Portanto, afinal pode dizer. Pode dizer que não ao Real Madrid. Eu, obviamente, que são períodos diferentes. O Mourinho teve um sucesso brutal. E esse é o maior mérito de José Mourinho. Teve um mérito brutal nos vários e diversos países onde esteve. E não é fácil vencer em todos os cantinhos onde esteve inserido, mas obviamente que isto já, no contexto do seu melhor momento de carreira, não é o atual. Agora, se o Benfica de repente varrer o Real Madrid do mapa da Champions, se tiver aqui alguma prestação, mesmo com o terceiro lugar no campeonato, tiver uma prestação europeia boa, eu comprei a ideia de que um presidente como Florentino Pérez, que aparentemente tem uma boa relação com o Mourinho, se calhar pode ter aqui algum interesse.